Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de geografia, na verdade, uma revisão de geografia, mas algo muito rápido, porque eu sei que vocês já estão totalmente sabidos do assunto que vamos tratar. E também final de um ciclo. Então, estamos concluindo o nosso segundo bimestre e concluindo mesmo um ciclo de aprendizagem muito interessante. Vejam, nessa nossa jornada, a gente iniciou falando para vocês verem como está tudo realmente muito interligado e faz-se necessário que trabalhemos dessa forma. Nessa jornada, nós começamos falando do universo, estudando o universo, explorando o universo, as galáxias, os sistemas planetários das galáxias, o nosso sistema planetário, que é o sistema solar, toda a conjuntura dos planetas do sistema solar, inclusive o nosso planeta Terra. E depois a gente veio para o nosso planeta explorá-lo um pouquinho mais. Falamos das camadas do nosso planeta, depois nos debruçamos sobre a superfície desse planeta tão lindo, desse planeta tão maravilhoso, tão magnífico, que temos a honra de viver. Ele nos concede essa honra de viver. E fomos falando da forma como o homem foi se apropriando da superfície desse planeta e da forma como o homem foi transformando esta superfície. E por que o homem precisou transformar? Por que o homem é esse ser de transformação da superfície do planeta Terra? Bom, vimos também isso que quando o homem transforma a superfície do nosso planeta, transforma buscando uma forma mais confortável, digamos assim, de viver. Tudo que se precisa, vamos até a natureza retirá-la, vamos até exatamente ao que essa superfície, o que tem disponível nessa superfície, nessa natureza, nesse ambiente vasto. Tudo o que precisamos, tudo o que o homem precisa, a natureza oferece. E a gente começou a perceber que essa transformação, o homem sendo esse agente transformador, que essa transformação, à medida em que ela vai acontecendo, se ela acontecer de uma forma, digamos, que não seja tão inteligente, se ela acontecer de uma forma que não seja tão inteligente, que não seja sustentável, ela pode colocar em risco nós, seres humanos, e todas as espécies do planeta Terra. E aí, isso é muito ruim, até de se imaginar. Isso é preocupante. E quando estudamos geografia, o nosso ponto principal é fazermos reflexões. E para fazermos estas reflexões, a gente precisa conhecer. Quando conhecemos, podemos refletir. Quando refletimos, podemos dar indicativos de modificações e de modificações positivas. Pois bem, nós falamos que o homem modifica a natureza pelo trabalho e vimos essas diversas formas de trabalho que são utilizadas para a modificação da natureza. Vimos os trabalhos primários, vimos os trabalhos terciários, vimos os trabalhos secundários, analisamos cada uma dessas formas de trabalho e fizemos algumas reflexões a ponto de indicar, de dar indicativos de como esses trabalhos poderiam ser feitos sem agredir tanto a natureza. Nessa nossa última etapa, a gente precisa se colocar como não apenas como esse ser transformador, mas principalmente compreender que
que antes de sermos esse ser transformador, nós somos um ser integrante. É isso que somos, na verdade, um ser integrante. Fazemos parte de todo essa grandiosa dinâmica que é o planeta Terra, que são as formas de vida, de sobrevida e de sobrevivência do planeta Terra. Nós somos apenas seres integrantes de toda esta dinâmica, de todo esse processo. E nós, como seres integrantes dele, e principalmente o fato de sermos os integrantes e também os principais modificadores, e os que modificam com mais intensidade, porque a própria natureza se modifica com o passar do tempo. É da natureza. Mas o homem, a mão humana, modifica esse ambiente, modifica essa natureza, modifica essa superfície de uma forma muito mais devastadora, muito mais rápida, porque a natureza ela vai se modificando lentamente e da forma mais natural possível. Ah, mas pode acontecer catástrofes, que o homem não tem nada a ver com isso. Sim, podem e acontecem. Mas mesmo essas catástrofes, como maremotos, como terremotos, como vulcões, mesmo essas catástrofes naturais que a gente fala, quando isso acontece, a natureza está preparada para se regenerar aos poucos. Vai demorar um pouco, sim, mas a natureza por si está preparada para isso. Mas ela não está preparada para as transformações que o homem provoca nela. Para esse tipo de transformação brusca, para esse tipo de transformação sem inteligência, digamos assim, para esse tipo a natureza não está. Então ela vai demorar bem mais, porque até a natureza se adequar a isso, para se regenerar, leva um tempo muito maior do que o que acontece com as transformações naturais do processo da natureza, do processo dessa dinâmica da natureza. Pois bem, então, sendo nós seres humanos esse ser transformador da natureza, transformamos através do trabalho e transformamos para o nosso benefício, a gente precisa ser um ser inteligente. E utilizar esta transformação, fazer esta transformação de uma forma sustentável. E é isso que a gente tem visto nessa nossa última etapa. Sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Que sustentação é essa? Olha, quando se fala em sustentabilidade, é exatamente isso mesmo, é uma sustentação. É você utilizar-se do que a natureza lhe oferece, porque precisamos sim disso, mas utilizar-se de uma forma sustentável, ou seja, sem destruição. E o progresso, ele pode perfeitamente caminhar alinhado a essa sustentabilidade. Ele pode e ele deve, e a gente precisa trabalhar em relação a isso. E aí, nas aulas, o normal é vocês perguntarem como? Olha, no material de vocês, tanto no livro didático, como nas explicações das aulas online, como nos vídeos que já foram enviados, como nas apostilas, como nas propostas de reflexão, a gente já descobriu muitas coisas mesmo que nós, mesmo dentro da nossa pequena comunidade, podemos fazer para alcançar essa sustentabilidade. Cada um fazendo a sua parte. E quando essa parte a gente ainda acha que ela é pequena, a gente precisa ser agente multiplicador, chamar outras pessoas para nos ajudarem. E quando mesmo a gente sendo agente multiplicador, a gente ainda acredita que não está sendo suficiente, a gente pode ser o agente transformador. A gente pode ser aquele agente que vai atrás mesmo, aquele agente que faz acontecer, aquele agente que denuncia, aquele agente que cobra. Isso é você, antes de tudo, exercer a sua cidadania e, dentro desse seu exercício cidadão, você também ser esse ser que vai fazer essas transformações por todas as áreas. Uma das coisas que a gente mais falou nesse período foi sobre o consumo sustentável.
ou o consumo inteligente. O que a gente pode falar sobre esse consumo? Olha, a gente sabe que quando, principalmente nos dias atuais, a nossa sociedade ela está exatamente voltada para todo um processo de capitalismo e automaticamente de consumismo. Então, tudo faz com que a gente consuma, consuma, consuma. Mas a gente precisa perceber que nós não somos obrigados a consumir tudo e nem tampouco a consumir com tamanha ganância. Ah, eu preciso daquele sapato, eu preciso daquele celular novo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Faz-se necessário que eu troque o meu carro todos os anos. Quem disse? Eu não preciso trocar o meu carro todos os anos se o meu carro continua sendo bom para mim, sendo confortável para eu fazer, suprir as minhas necessidades, para eu viajar com a minha família. Eu preciso fazer sempre essas reflexões. Por que eu estou fazendo? Quem é que está ditando essas normas para mim? Eu sou obrigada a seguir essa ditadura, essas normas pré-selecionadas, sabe-se lá por quem e com qual interesse? Porque, vejam, quando a indústria lhe diz que você precisa trocar o seu carro todo ano para ter sempre aquele carro maravilhoso, enfim, seja lá de que forma for, por que a indústria está dizendo isso? Ela está dizendo isso porque ela está com o pátio da fábrica dela lotado daquele carro que ela quer vender a qualquer custo. Porque ela gastou. E aí, quando eu falo ela gastou, ela não gastou apenas o dinheiro, o financeiro. Quando a gente fala gastou, o que ela gastou foi muito além do financeiro. Ela gastou matéria-prima. E toda essa matéria-prima, ela vem de lá, da natureza. Todo o material, nesse momento a gente está falando sobre carro, todo o material para a fabricação de um carro, ele é retirado da natureza. E quando ele é retirado da natureza, faz-se desmatamentos, faz-se queimadas, polui-se rios. Isso sem falar que o carro consome para se manter na ativa também vai deteriorar o meio ambiente muito, porque ele vai precisar de combustível, que é o combustível fóssil, que também é retirado da natureza. Isso sem falar que tudo isso que eu estou dizendo que é retirado da natureza, esgota-se. E à medida em que ele vai se esgotando, ele vai ficando mais caro. Então você vai ter que pagar mais caro também para ter aquele produto. Sendo que é um produto que não faz-se necessário na minha vida. Se eu parar para refletir a respeito, talvez seja um produto que não faz tão necessário na minha vida. Então, conhecer geografia, aprender geografia, conhecer sobre o mundo, conhecer sobre a superfície terrestre, como eu falei para vocês, todo esse processo que nós fizemos até chegar neste momento aqui, conhecer sobre tudo isso é também uma questão de você saber que em todo esse processo há vidas que não são só as nossas. A vida das florestas, a vida dos rios, a vida dos animais aquáticos, a vida dos animais silvestres. E que quando a gente trabalha em uma dinâmica do consumo, essas vidas que acabamos de dizer são colocadas em risco. Então, a avaliação que nós vamos fazer, ela será uma avaliação muito reflexiva, como tudo que nós temos feito até agora. É sempre muito reflexivo. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer, mas eu preciso refletir sobre que caminhos foram usados para a construção de determinados artefatos, de determinados objetos, enfim, até a energia elétrica que nós utilizamos no dia a dia. No nosso caso, uma boa parte da energia que nós usamos, ela é proveniente das usinas hidroelétricas. É aquela energia provida da água. E que para se construir uma hidroelétrica, há uma devastação ambiental muito grande. Às vezes a gente nem para pensar nisso e sai fazendo uso desenfreado deste recurso, que é um recurso que para chegar até a minha casa, ele passou por um processo de destruição do meio ambiente muito grande. A comida normal do nosso dia a dia,
que muitas vezes até desperdiçamos. Então, o bife que a gente come no almoço, a batata frita, o purê de milho, tudo isso, até chegar na nossa mesa, passa por um processo de muitas mãos. Desde lá da plantação do campo, lá da criação do animal lá no campo, da plantação do vegetal lá no campo, até chegar na nossa mesa, passa por um processo de muitas mãos. E que nesse processo, muita gente vive desse processo e precisa viver desse processo, mas que esse processo, se ele fosse um pouco mais inteligente, ele supriria as necessidades de muito mais gente e gastaria muito menos de recursos da natureza. E é sobre isso que a gente precisa pensar, é sobre isso que nós precisamos refletir também. Compreender todo esse processo, mas dentro desta compreensão, a gente fazer uma reflexão do que pode ser muito melhor. Pode ser muito melhor para o progresso, pode ser muito melhor para a produção, mas pode ser muito melhor principalmente para a vida dos seres humanos e para a vida de todos os outros seres que fazem parte desse ecossistema, desta dinâmica da natureza. Então, meus amores, leiam novamente os livros. Eu vou repostar alguns vídeos que nós já falamos. Há algumas apostilas com tópicos muito interessantes a respeito de coisas que nós podemos fazer para amenizar esses impactos na natureza, inclusive de coisa que nós podemos fazer como pequenos participantes desse processo em relação aos grandes participantes, que são as indústrias, que são os grandes conglomerados. Então, reflitam muito mais sobre isso, ampliem as suas leituras, ampliem os seus conhecimentos e as suas reflexões. Estamos aqui, ó, juntos, para construir um mundo melhor ou reconstruir o que neste nosso processo de vida vem sendo desfeito. E nós, seres humanos, pensantes, inteligentes, com raciocínio lógico e reflexivo muito afinado, podemos fazer sim a diferença. Podemos fazer sim acontecer. Meus amores, um grande beijo, boa prova para vocês, ótimas reflexões e muitas reflexões. E qualquer coisa, dividam comigo que eu gosto. Tchau, tchau!